Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos tempos, o governo brasileiro vem experimentando um fenômeno curioso, que é o seguinte: quando o governo brasileiro vende títulos, que na prática é pegar emprestado com prazo curto, ou seja, para devolver, para pagar dentro de alguns meses, no máximo no ano que vem ou no outro, ele consegue fazer isso com juros bem baixos mesmo. Mas quando o governo brasileiro tenta vender títulos com prazo mais longo para pagar daqui a alguns anos, aí o juro já é bem mais alto mesmo. E o que explica isso? O que explica os títulos do governo brasileiro de curto prazo estarem pagando juros tão baixos e os títulos do governo brasileiro de longo prazo estarem pagando juros tão altos? A explicação é relativamente simples. As pessoas estão percebendo, está sendo crescente a percepção de que o governo brasileiro não está genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Na realidade, o governo brasileiro está mais focado na eleição de 2022. E quando você está focado na eleição, você acaba evitando contrariar interesses. Você acaba evitando ser desagradável. E no caso do equilíbrio das contas públicas, ser desagradável, contrariar interesses, envolve aumentar impostos e cortar despesas para tentar trabalhar assim para o equilíbrio das contas públicas, trabalhar assim para conter o crescimento do endividamento do governo. Se o governo não está interessado em controlar o endividamento, é natural que a situação vá se deteriorando com o passar do tempo. E o raciocínio das pessoas acaba sendo o seguinte: olha, governo brasileiro, se você quiser o meu dinheiro emprestado para me devolver dentro de alguns meses, me devolver no ano que vem ou no máximo no outro, tudo bem, eu te empresto com juros bem baixos e tem muita gente aqui disposta a te financiar. Agora, se você quiser pegar o meu dinheiro emprestado para me devolver daqui a vários anos, aí eu só te empresto se você estiver disposto a me pagar juros bem mais altos para compensar o risco que eu estarei correndo. E olha, tem pouca gente disposta a te financiar com prazo mais longo, tá? Então é isso mesmo, ou você paga juros mais altos ou você não vai conseguir vender títulos com prazo bem mais longo. Diante desse cenário, o Banco Central brasileiro tem adotado uma estratégia bastante racional, que é a seguinte: conforme os títulos antigos vão vencendo, o governo brasileiro vende novos títulos, levanta recursos e paga os títulos que estão vencendo. Só que o Banco Central está vendendo títulos com prazo muito curto, porque esses títulos com prazo muito curto têm juros bem baixos. O que está acontecendo na prática é que, ao vender sempre títulos com prazo muito curto, a dívida brasileira está experimentando um processo de encurtamento. Esse processo de encurtamento já levou o prazo médio da dívida brasileira para 35 meses, que é bem curto. Pois é, gente, estamos falando de um processo onde o governo brasileiro está encurtando cada vez mais o prazo da sua dívida, porque as pessoas não confiam no governo brasileiro por um prazo mais longo. Isso é muito perigoso, porque vai trazendo aí dificuldades, desafios no que tange ao gerenciamento da dívida pública e também vai trazendo dificuldades para quem quer captar recursos no Brasil para realizar investimentos de mais longo prazo, quem quer captar recursos para fazer aquisições, compras de mais longo prazo. Claro, você pensa o seguinte: se o governo brasileiro está pagando juros mais altos, para financiar uma empresa em longo prazo, eu vou cobrar juros ainda mais altos do que o governo brasileiro está pagando. Na prática, qualquer governo é sempre o agente econômico menos arriscado que existe numa economia. Afinal, no limite, o governo pode imprimir dinheiro para te pagar, o governo pode aumentar impostos para te pagar. Pois é, gente, essa hesitação do governo brasileiro em demonstrar um comprometimento com o equilíbrio das contas públicas já está trazendo consequências para o gerenciamento da dívida pública, para o prazo da dívida pública, para os juros de longo prazo e também para as empresas que querem se financiar
em um horizonte de longo prazo para realizar investimentos, impulsionar o crescimento, gerar empregos e etc. Seria fundamental que o governo saísse de cima do muro e dissesse exatamente qual é a intenção dele no que diz respeito às contas públicas, para que assim, pelo menos, nós tivéssemos maior clareza do que esperar do futuro. Vamos acompanhar quais serão os próximos passos ao longo desse processo de gerenciamento das contas públicas, porque esse é um elemento importante, fundamental e que traz aí consequências econômicas bastante sérias. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, nenhuma empresa por trás. O Petit Jornal é mantido pelo apoio que é disponibilizado por nossos ouvintes. Se você quiser se tornar nosso apoiador também, vai no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Além disso, vou colocar no descritivo desse vídeo o link com informações sobre o novo curso do Petit Jornal, o curso sobre Estados Unidos. Nessa terça-feira, dia 27 de outubro, teremos mais uma aula onde vamos falar sobre eleições nos Estados Unidos, o que esperar, o que está em jogo e projetar o futuro. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.